Quando essa questão do conceito, né, do direito penal de adolescentes, uma outra dimensão interessante é pensar, além do conceito, o modelo jurídico, né, o modelo jurídico adotado por determinadas legislações para o trato das infrações cometidas por adolescentes. Então, feita essa primeira, né, dado esse primeiro passo no reconhecimento de que o direito penal de adolescentes é um direito penal especial, né, que tem regras, princípios, normas bastante específicas, mas não se dissocia, né, do conjunto de regras processuais e das garantias processuais penais que valem para um adulto também, né? Aparece um segundo elemento que é a questão da finalidade, quais são as finalidades perseguidas por esse direito penal especial, não é? E então isso demarca, né, por um lado, que ao considerar que o destinatário desse direito é um sujeito diferente do adulto, porque está em condições pessoais e realidades pessoais e jurídicas diversas de um adulto, a finalidade desse direito deve ser a finalidade preventivo especial. Então isso que também é uma elaboração, né, digamos, é uma derivação do pensamento do professor Klaus Roxin, no sentido de que, ao reconhecer essa especialidade, reconhecemos a especialidade do direito penal de adolescentes, mas negamos a sua autonomia absoluta, né? E essa negação da autonomia está inclusive no próprio ECA, no artigo 152 do Estatuto, que diz que aplicam-se as normas penais, as normas processuais penais complementarmente às regras desse Estatuto, ou seja, o próprio ECA reconhece a aplicação complementar e adicional de outras garantias que a própria lei não preveja, não é? E aí, então, assoma-se a isso, né, acrescenta-se a isso aquele primeiro princípio que eu falei da Lei 12.594 de 2012, que é a lei do SINASE, que é aquele que diz que o adolescente não pode sofrer uma punição, não pode ser sancionado de forma mais severa do que o adulto seria na mesma circunstância delitiva. Então, a gente fala em três possíveis modelos, né? A doutrina fala em três modelos possíveis que nós podemos identificar ao longo da história, né? E dos diferentes sistemas jurídicos pelo mundo, né? No trato de questões afetas à infração cometidas por menores de 18 anos. Então, o primeiro é o chamado modelo educativo, que diz que, na verdade, esse seria um modelo totalmente autônomo, né? E que adotaria uma outra natureza, ou seja, uma desresponsabilização penal. É o que nós não temos, na verdade, o que nós temos de modelo educativo no Brasil é até os 12 anos, né? Como nós falamos, há uma irresponsabilidade penal propriamente em relação à criança abaixo dos 12 anos, porque então vigora aí uma ideia educativa por excelência. Outros ordenamentos se definem por um modelo punitivo, que daí são aqueles, então, modelos em que no modelo punitivo há uma equiparação das consequências jurídicas adotadas para os adultos também para os adolescentes e abdicando-se, portanto, do reconhecimento de que o adolescente está em condição peculiar de desenvolvimento e ele exigiria, por parte do direito, uma intervenção diversa, não a intervenção pura e simplesmente punitiva. É bem verdade, alguém pode falar, mas a própria pena criminal também tem função ressocializadora, né? A própria pena não é... o próprio Zaffaroni fala muito isso e outros autores, né? Que a pena não pode instrumentalizar o ser humano, ela tem que ter uma finalidade positiva, né? Que no caso é a ressocialização. Só que isso também guarda uma diferença de intensidade em relação ao adulto e ao adolescente, justamente pelo reconhecimento de que o adolescente está em fase peculiar
de desenvolvimento, de aprendizagem, de aquisição de saberes, de formação da sua personalidade, né, da sua própria autoimagem, etc. Então, isso, assim, nós abandonamos o modelo punitivo e o que nós temos hoje no Brasil seria um modelo híbrido, né, um modelo misto que combina o modelo educativo até 12 anos com o modelo de garantias de 12 a 18 anos. E eu gosto muito da elaboração de um autor, o professor Jaime Couso, que é um chileno, tem alguns livros publicados, e ele fala e defende o chamado princípio educativo do sistema penal juvenil. Então ele diz, tudo isso só faz sentido um sistema especializado, uma lei especial, um juiz especializado, uma justiça especializada, se o norteador, se o eixo for o princípio educativo. Então, e aí ele tenta, né, na sua construção, na sua produção acadêmica e etc., mostrar o que seria esse princípio educativo. E aí entra em cena, então, essas chamadas necessidades pedagógicas do adolescente, a consideração das aptidões desse adolescente, a consideração da capacidade dele de cumprir e, sobretudo, um outro elemento que é a questão de que se a justiça da infância e juventude é uma justiça especializada, ela vai ser também, deve ser marcada pela intervenção mínima na vida do adolescente, pela afetação mínima nos direitos fundamentais desse adolescente e, por consequência, pelo princípio da oportunidade em relação ao processamento, né, do ato infracional. E esse princípio da oportunidade, então, ao mesmo tempo, como eu disse, que a ação de natureza pública incondicionada cabe ao promotor de justiça, cabe ao Ministério Público, que atua no sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, julgar, fazer um juízo de conveniência e de oportunidade na representação do adolescente. Né? Vocês ainda vão ter essa matéria correspondente ao processo penal juvenil. Né? Mas, em linhas gerais, vamos dizer, se a gente tem a primeira, assim, o primeiro aspecto de interpretação, aconteceu o ato infracional. Então, o ato infracional, como conceito que está lá no Estatuto, ele é um conceito completamente condicionado ao princípio da legalidade. Né? E é o princípio da legalidade estrita, né? No sentido de que o ato infracional tem que corresponder a uma conduta incriminada previamente como crime ou contravenção. Significa que algumas situações, que são situações de conflito, né? Situações que se julgam de atitude suspeita do adolescente, não sendo incriminadas, elas não são capazes e nem têm legitimidade para acionar o sistema de responsabilidade do adolescente. Ou seja, condutas chamadas pré-delituais pela criminologia, certo? Não podem ser operadas pela justiça. Ou seja, o ato infracional exige uma demonstração de legalidade, de materialidade. Tem que ter o cometimento de uma ação que seja crime para o direito brasileiro. Então, isso é a condição, digamos, o condicionamento do conceito ao princípio da legalidade. Um adolescente não pode ser levado para a delegacia porque o policial acha que ele está com cara de suspeito, né? Ou porque ele está na rua. Estar na rua não é crime, né? Mesmo tem a questão da vadiagem, mas também já é considerado insignificante no ponto de vista, né, para acionar todo o sistema de justiça. Então, o ato infracional está condicionado ao princípio da legalidade e, como tal, ele tem que ter uma demonstração inequívoca de que corresponde a um crime previamente tipificado pelo direito brasileiro. Então, a ocorrência do ato, normalmente tem o flagrante, vamos dizer, o flagrante. Qual é a primeira indagação que tem que ser feita pelo sistema de justiça, e no caso, muitas vezes, é o policial? Qual é a idade do agente? A primeira pergunta, primeiro, se o ato praticado é crime, se o ato legitima uma intervenção. E segundo, a idade do agente no momento do fato. Isso é que vai demarcar se a gente vai operar
uma medida de proteção, uma medida socioeducativa ou é o direito penal de adultos. A idade do agente no momento do fato. Aí a gente tem, a primeira situação, que é condução para a delegacia, né? Onde existe uma regra geral de liberação imediata na delegacia, o artigo 174, liberação imediata na delegacia com o comparecimento dos pais ou responsáveis. Exceto se o ato, né, for grave, se para a própria proteção do adolescente, etc. Aí ele vai ficar acolhido, acolhimento inicial. O nome é bonito, mas a prática não é. O acolhimento inicial, numa unidade, normalmente não deveria ser numa delegacia, né, onde ele vai aguardar a oitiva com o promotor, né, a chamada oitiva informal. Eu estou falando que aqui na presença, então, do Ministério Público. Aqui não tem a garantia de um advogado na oitiva informal. Inclusive, aqui temos muitas críticas em relação a isso. Por que informal? Se é um momento, inclusive, que ele pode sofrer já uma representação e pode, inclusive, já ter o requerimento da internação provisória. Então, não tem nada de informal, né? Mas não tem aqui a regra jurídica, né? Não está prevista a figura do advogado, do defensor, de forma obrigatória. Teve até um projeto, há muitos anos, da deputada Luísa Erundina, que previa a inclusão no ECA da presença obrigatória do advogado, mas teve veto presidencial, não vingou e nunca mais se discutiu essa questão. Aí a gente fazendo pesquisa, conversando, alguns promotores dizem, mas eu deixo o advogado entrar, né? Poxa, como é bonzinho, né? Que bonzinho que ele é, gente boa. Então, na verdade, aí quem normalmente tem advogado, né? Já é uma parcela muito bem específica, muito dentro daquelas possíveis adolescentes que a maioria não tem advogado constituído. Então, não vai ter ninguém na oitiva informal para lhe amparar, lhe orientar e etc. Aí, alguns justificam, não carece a presença do advogado porque o promotor está ali para zelar pelo interesse do adolescente, né? E o próprio adolescente tem que se defender, né? Ele tem que ser dado a palavra, ele vai ser ouvido, né? Na verdade, os promotores, por que roubou? Você acha que eu sou palhaço? Etc, esse tipo de coisa, né? Com o adolescente. Então, nesse momento, artigo 180, né, do ECA, o promotor pode arquivar, porque vamos supor, ele vê que naquilo ali não é crime, não tem pertinência jurídica para dar início ao procedimento. Então, aquele ato não está incriminado pelo direito brasileiro, não cabe. Ele pode aplicar remissão ou ele pode representar o adolescente. Então, aqui aparece a primeira vez com a maior ênfase esse chamado princípio da oportunidade, onde ele vai analisar se é oportuno e conveniente, né, representar o adolescente. E aí, então, nesse caso, tem o arquivamento, a remissão e a representação. Então, a representação, ela é, na verdade, a denúncia, né? É a mesma natureza da denúncia para os adultos, é a representação para os adolescentes. E na representação, ele pode requerer a internação provisória nos casos que, conforme o artigo 145, são pertinentes. E aí ele pode ficar até 45 dias, né, internado provisoriamente, internação provisória, para depois ocorrer a audiência de apresentação, né? E normalmente aqui, se não tem audiência em continuação, vai ter a sentença. Então, muitas vezes, o defensor só vai aparecer aqui, né, na audiência de apresentação, só vai aparecer assim, só está previsto, né, a atuação da defesa já na audiência de apresentação, né? Então, ele não teve contato, o adolescente já veio internado provisoriamente, aqui já passou por uma série de rituais, né, de iniciação, desde o acolhimento inicial. Eu me lembro, não sei se no Brás continua assim, mas os meninos já tinha
cortavam o cabelo, perdiam os pertences pessoais, ficavam só com chinelo, todo um ritual, né? O que fazia muita diferença, inclusive os adolescentes que vinham da como era o nome? Uai, Uai, na Rua da Alegria, né? O nome da rua não tem nada a ver com já vinham com aquela cara, né? Já vinham cabelo raspado, de chinela havaiana uniformizado, quer dizer, supostamente uma camiseta. Então, os adolescentes que já vinham internos, né? Que a gente fazia até essa diferenciação. Os externos que vinham, porque foram liberados na delegacia e vão ter que comparecer na oitiva informal, eles vêm de casa, banho tomado, tal. E os que vinham da UAI já vinham com piolho, né? Já vinham com todo o cheiro de unidade, de internação. Então, fazia também diferença no próprio julgamento de oportunidade do promotor, né? Nesse juízo de oportunidade. Bom, aqui a remissão, ela está lá no 126 do ECA, 127, perdão. Aí tem todo um debate sobre a remissão, que vale a pena discutir. Inclusive aqui também tem muita relação com a questão da justiça restaurativa, então que eu vou explorar um pouquinho no final. Mas a questão existe a remissão perdão, que seria o perdão, a remissão como extinção do processo. Você cometeu um ato, esse ato é crime, mas eu te perdoo, né? Não vai sofrer nenhuma consequência. Então essa é a remissão pura, né, para alguns autores, porque é a remissão perdão, que extingue o procedimento. E existe a chamada remissão transacional, né, a remissão com medida socioeducativa, onde ele diz, olha, o que você cometeu é crime, mas se você entende e reconhece a sua culpa e tal, eu posso aplicar uma medida para você que suspende o processo, então é uma remissão suspensiva, até você terminar o cumprimento dessa medida. E essa medida não pode ser privativa de liberdade. Então, é uma das medidas em meio aberto, que a legislação prevê, que é a prestação de serviço à comunidade ou a liberdade assistida. Então, é a chamada remissão transacional. Então, quando o Estatuto entrou em vigor, em 1990, a gente ainda nem tinha a Lei 9.099, de 95, que criava os juizados especiais, que cria a transação penal. Então, muitos dizem que a remissão transacional é uma precursora, né? Antes de ter a transação dos adultos, já tinha aqui no direito da infância e da adolescência. Só que essa transação, com todas as, né, ponderações, até a professora Maria Lúcia Caran é muito crítica, né, a juíza, é muito crítica da transação para os adultos. Imagina para o adolescente que está aqui sozinho, né, perante o promotor, respondendo sem um defensor, sem nada. É muito diferente. Então, que transação é essa? Ela é uma transação altamente desigual, vertical, né? Lógico que o adolescente vai querer, né? Então, tem esse problema. Então, a remissão cumulada com medida é a remissão suspensiva, né? Que cumula aquele, eu te perdoo, mas nem tanto. Você vai ter que sofrer consequências que restringem seu direito. E durante o cumprimento, até que a medida termine, o processo está suspenso. Se o adolescente descumpre aquela medida imposta, o processo retorna e ele tem que voltar para ser, enfim, novamente processado diante da justiça. O problema é quando ele descumpre e se aplica internação ou sanção, porque ele descumpriu. Chega-se a esse cúmulo, né? E aí ele então não volta o processo, ele sofre uma consequência ainda mais gravosa sem ter tido o devido processo, sem ele ter se defendido. Ele nem conheceu o defensor aqui, né? Então esse é um problema de desequilíbrio do sistema, né? Então temos essas possibilidades. E a representação então é a denúncia, em que atribui-se imputação, propriamente, a responsabilidade do adolescente em determinados atos pedindo internação provisória, e essa internação provisória deve ser cumprida nas chamadas UIPs, né? São as mesmas unidades de internação, né? Muitos locais não têm delegacia especializada, vamos combinar, né? Muitos locais têm uma cela separada dentro da delegacia comum.
Muitos locais não separam ninguém, exemplo do que aconteceu no Pará com uma adolescente que foi estuprada por 16 homens. Além de não ter tido a separação por gênero, que já é um absurdo total, né? A menina tinha 16 anos e a juíza disse, eu achei que ela era maior de idade. Não é? Então, que situação assim aberrante, né? Absurda. Então, muitos lugares não tem delegacia especializada, muitos lugares ficam na delegacia comum, muitos lugares não tem o IP, cumpre a internação provisória na delegacia, certo? Outros locais não tem o IP, cumpre a internação provisória na mesma unidade da internação sentenciada, né? Que também não faz diferença. E essa internação, infelizmente, né, não tem uma grande diferenciação, e essa internação tem o prazo de 45 dias, certo? Para justamente impulsionar, né, que o procedimento não demore, ele não fique demasiadamente internado provisoriamente, que haja conclusão na sentença. Eu não vou explorar muito isso, mas aqui para dizer que é aqui, né, que mora a questão da oportunidade, né? Desse chamado princípio da oportunidade, que está a cargo do promotor de justiça. Né? A lei toda converge para essa questão. E na sentença, a sentença então vai considerar, né, o que eu queria também explorar um pouco, é que vai ser imposta uma medida, só que o estatuto ele não prevê, ele não tem, exemplo, como acontece no Código Penal, a gente não tem um catálogo ou um paralelismo em relação ao que deve ser imposto ou não. Então, o artigo 112 do ECA prevê as medidas chamadas socioeducativas, que vai da advertência até a internação, né? E não há uma clareza de qual a medida mais adequada para cada caso concreto. Isso ficaria a cargo, né, dentro do sistema, de uma avaliação pessoal, individual, de uma individualização da medida. Só que, infelizmente, o que acontece é o contrário, é uma pasteurização, é uma homogeneização da medida de internação, a partir de um critério do artigo 121 e 122 do ECA. Então, nós temos como medidas socioeducativas, né, a advertência é a primeira, depois reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Né? São 6 modalidades. A advertência é uma bronca, né? É uma, como a doutrina gosta, admoestação verbal. Né? Fui admoestada pelo professor, né? Ninguém usa, mas é isso. É dizer, olha, advertir, demonstrar, olha, o que você fez é crime, você violou o direito de alguém, tal. E nessa advertência o adolescente assina, os pais assinam, né? Então, e acaba por aí. Aqui também tem um juízo de oportunidade, já a cargo do próprio juiz, né? Depois vem a reparação do dano, que é reparar a vítima naquilo que pode ser reparado, né? Lembrando sempre que nunca deve ser utilizada qualquer medida vexatória ou humilhante sobre o adolescente, isso não é reparação, ninguém é reparado pela humilhação do outro, né? Isso tem que ser cada vez mais discutido, inclusive na justiça restaurativa, porque nem sempre o que a vítima quer, né, o desejo da vítima, as necessidades da vítima não tem que ser atendidas de forma absoluta, porque às vezes a vítima quer sangue também. O que ela quer é vingança, né? E o que a gente tem é o Estado justamente para mediar essa vingança, senão não precisava do Estado. Então, e nem na justiça comunitária, né, é isso que se quer, nas chamadas justiças comunitárias. Então, a reparação do dano tem que ser algo que pode ser reparado, normalmente são crimes patrimoniais ou crimes de dano, onde é cabível, né, uma reparação. Deve-se tentar, assim, afastar ao máximo as hipóteses de reparação de cunho moral, né, moralista, né, a exemplo de o adolescente usar na escola uma camiseta, eu fui infrator, ou coisas desse tipo, quer dizer, que não contribuem com nada, né, a não ser preconceito, bullying, né, estigma. Daí vem a prestação de serviço à comunidade,
a liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. Essas medidas, elas têm componentes muito parecidos com as penas. A gente também tem no sistema de adulto prestação de serviço comunitário. A liberdade assistida poderia ser um semiaberto também, né, o livramento condicional, que vem do probation, né, das experiências do direito em inglês. E a semiliberdade, ele passa o dia, né, aí tem dois modelos, porque a coisa é tão empírica no Brasil, né, tão casuística, que tem lugares que a semiliberdade, o adolescente dorme na unidade e fica durante o dia em atividade na sociedade, né, na comunidade, sempre está estudando e tal. Ou tem lugares que não, ao contrário, o adolescente fica durante o dia na unidade e vai dormir em casa. Mas a tendência, né, é que ele voltar para dormir em casa, ele estaria mais exposto, né, a algum tipo de interferência até do crime organizado ou, digamos, os assédios que o crime pode fazer. Então, em regra, o adolescente fica na unidade. Só que se ele não está estudando e não tem trabalho, não está se profissionalizando, ele é analfabeto, ele não tem o que fazer, ele passa o dia todo na unidade. Então, a semiliberdade vira uma internação. Ele está lá o tempo todo também institucionalizado, que é outro problema. E aí vem a internação mesmo, que é a privação de liberdade, a perda da liberdade, do direito de ir e vir, que no nosso sistema não pode exceder 3 anos. Então, eu queria fazer algumas considerações, para depois abrir para o debate, só rapidinho em torno dessas questões. Primeiro, o artigo 122, né, diz que a internação somente pode ser aplicada diante de atos praticados mediante violência ou grave ameaça. Então, o que está dito aí? Primeiro, e que a internação, 121, a internação é uma medida condicionada a 3 princípios. O princípio da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Então, o princípio da excepcionalidade. Quer dizer o quê? Que a medida de internação é excepcional, que ela não deve ser a regra, que ela não deve ser a primeira medida, que ela deve ser a última medida, o último recurso, só nos casos excepcionais, certo? Aí, vencida essa etapa, ou seja, não tem a medida de internação realmente é necessária. Então, ela é excepcional, mas nesse caso ela é necessária. Então, se ela é necessária, ela tem que ser o mais breve possível. E aí vem o princípio da brevidade. Então, nos casos em que é inafastável a necessidade da medida de internação, então que ela dure o menor tempo possível. Por quê? Porque já se sabe que a institucionalização gera mais malefícios, mais problemas do que solução. Então, que ela dure o menor tempo possível. E o terceiro, respeite a condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento, que é ter um conjunto de atividades, ter programas, ter, né, uma estrutura, inclusive também arquitetônica, que propicie o desenvolvimento de habilidades, de potencialidades desse adolescente para ele superar a sua vulnerabilidade ao próprio sistema. Então, a medida é excepcional. E dentro dessa excepcionalidade é que vem essa outra regra. Ou seja, se ela é excepcional, ela só poderá ser aplicada diante de atos infracionais praticados mediante violência ou grave ameaça. Qual é a interpretação mais geral que a gente encontra por aí? Sempre que tem violência e grave ameaça, aplica a internação. Não é isso que a lei diz. Né? A lei está dizendo o contrário, dizendo assim, só nesses casos, mas não está dizendo que em todos os casos. Então a gente acaba tendo, né, por parte ainda da jurisprudência, uma ideia distorcida de sempre que tem violência e grave ameaça interna. Né? Denadai. Sabe o que é isso? Denadai? Antigamente, né? Então agora eu vou acabar me entregando. Denadai era a empresa que fornecia as quentinhas dentro da Fundação Casa. Então, muitos juízes, quando iam sentenciar, na presença da mãe, do defensor, todo mundo não dizia nem qual era a medida. Fazia, roubo, uma arma, Denadai. Homicídio, tentativa de homicídio, Denadai. Então, todo mundo já sabia que era Denadai, que era a medida de internação. A partir de agora vai comer quentinha dentro da unidade de internação. Né?
E a mãe ficava, o que é isso? Os meninos também no começo não sabiam, depois todo mundo já sabia, né? O que era denadar. Então, e as audiências duravam 5 minutos, né? Eu tenho uma pesquisa da professora Silvia da PUC, que nunca foi publicada, né? Inclusive já se imagina por quê, porque ela acompanhou as audiências e as audiências duravam em média 5 minutos. Chegava assim, via qual era o ato, automaticamente por uma tabelinha, denadai. Então, não tem discussão, tem violência, tem grave ameaça, vai internado, né? Aí, outro aspecto importante, a brevidade. Então, por isso tem a regra de que a medida de internação não poderá exceder 3 anos. Né? Não poderá exceder 3 anos. Quanto tempo vai durar? O adolescente não sabe, ele começa a cumprir a medida sem saber quanto tempo ele vai ficar internado. O que é motivo de muita ansiedade. Imagina aqui, para um adulto, imagine você vai começar esse curso aqui, mas não sabe quando vai acabar. O grau de pânico que isso pode gerar, né? Um adolescente, então, que o tempo, né, não sou eu que digo, mas cada um de nós aqui já foi adolescente, sabe como era a experiência do tempo. Para chegar um carnaval demorava, assim, parecia uma infinidade, né? Hoje faz 10 anos que eu não vejo uma pessoa, encontro, nossa, parece que foi ontem. Por quê? Quanto mais tempo a gente vive, menos a gente tem, quer dizer, a experiência do tempo é diferente. Né? Inclusive em relação à demora, a experiência da espera. Para um adolescente, 1 ano é uma eternidade. Acontece muita coisa, muda muita coisa até chegar o outro carnaval, até o outro Natal, né? E para o adulto foi ontem, né? Foi ontem que a gente estava no Natal. Um piscar de olhos. Então, a brevidade tem a ver com isso, né? Tem a ver com a experiência em relação ao tempo e tem a ver com o que vai ser realizado também com esse adolescente, né? De modo que ele rapidamente possa voltar ao convívio da comunidade, ao convívio da família e recuperar sua vida de um outro ponto de partida. Problemas em relação a isso, é que ele começa a cumprir e não sabe. Quem é que decide que horas ele vai sair, quando ele vai sair? Isso, os relatórios, né, os chamados relatórios conclusivos, né? Então isso também gera, ou seja, não é o juiz, eu tenho uma posição, já debati muito com muita gente, na minha visão o juiz deveria sentenciar o tempo, inclusive tem alguns juízes que sentenciam, né? Em até 3 anos poderia dizer, olha, o tempo aqui, né, imagina, e ele pode até progredir antes também, não quer dizer que porque está lá 1 ano e 3 meses vai forçosamente ficar, ele pode progredir, ou seja, ser desinternado, mas ele já sabe que ele vai ficar no máximo aquele 1 ano e 3 meses em relação ao ato que ele cometeu, etc. Mas isso, enfim, a gente ainda não avançou, o fato é que há uma indeterminação do prazo, essa indeterminação do prazo na sentença é motivo de enorme ansiedade e de perversão em relação ao atendimento, porque como quem decide é o técnico, que é o psicólogo, o assistente social, o pedagogo que acompanham esse adolescente, ele vai ou dizer tudo o que o técnico quer ouvir, né? Ou essa relação também vai ser completamente pervertida no sentido da potencialidade educativa. Tem um filme, não sei se também queria recomendar, chamado Querô. Querô é um apelido, você assistiu esse? De um adolescente, né, que todo mundo chamava de Querosene, né? Que era o apelido dele, Querô. É um filme que até o Unicef apoiou muito e tal. Tem uma cena do filme, o adolescente está internado e vai um advogado e fica toda hora perguntando para ele: o que você quer quando você sair daqui? Né? O que você quer quando você sair daqui da unidade? Ele: uma arma. É o que eu quero. Né? E ela fica horrorizada. Nesse caso ele falou a verdade, muitos querem mesmo, né? Mas como se fosse o técnico, ele poderia: eu quero ser pintor, eu quero muito trabalhar no supermercado, né? Eu quero, enfim, tudo que o técnico quer ouvir. E aí isso também gera um outro aspecto, que é assim, os meninos mais sempre vão, né, também podem ter um comportamento institucional muito melhor do que aquele que acha que foi julgado
do que aquele que foi, muitas vezes, não é que acha, ele foi ou julgado injustamente, pode ser que ele não tenha sido o autor do fato, e ele nega a autoria, e o relatório, assim, continua mentindo, continua negando, né, a autoria do ato, não contribui com a justiça, não reconhece o seu erro, aí esse daí vai ficar até quando? Até quando ele aguentar. Ou ele vai assumir o que ele não fez, né, para ele poder sair. Então, que é um outro, quer dizer, contrassenso pedagógico, né, imenso. Então, isso é um problema sério do sistema. E em Tocantins, uma vez fazendo pesquisa, cheguei lá e perguntava para os gestores, quanto tempo é o tempo médio de um adolescente internado? 3 anos. Não, eu quero saber o tempo médio, né? 3 anos. Todo mundo, na cabeça deles, quer dizer, ficavam 3 anos. Então, essa regra de até 3 anos, em alguns lugares, né, pode até ser motivo mesmo de um sentimento de injustiça, em alguns casos, porque também acontece muito o que acontece lá em Sergipe, que é assim, a unidade fica superlotada. Aí dá uma agonia, né? Todo mundo quer esvaziar logo, então faz umas audiências coletivas, todo mundo junto e desinterna, né? Desinterna para entrar mais gente, né? Para ter um fluxo, né? Então, isso gera também um sentimento de injustiça, de impunidade na população, que é legítimo até. Então, o sujeito matou, ficou lá 8 meses, que a unidade tem que a fila andar, né? Para entrar mais gente, a porta giratória. Então, assim, e depois o mesmo voltar, né? Também. Então, esse é um problema, a questão do prazo. E esse problema do prazo, inclusive, tem a ver com propostas também, o PL, né, que tramita hoje no Congresso, de aumento do prazo de internação, inclusive com proposta até de 10 anos, tem propostas de internação de até 10 anos e tudo mais, que é outra questão, assim, bastante polêmica. Enfim, com relação, então, à justiça restaurativa, que eu queria chamar a atenção, né, a justiça restaurativa é um modelo diferenciado, né? A gente não tem um conceito claro ainda, mas a maioria das experiências de justiça restaurativa começaram com jovens, né? As primeiras experiências foram em relação a atos, né, ou conflitos, porque a justiça restaurativa trabalha também com uma ideia um pouco mais ampla, né, de conflito, em relação à juventude, adolescentes e tal. Agora, tem 2 elementos aí muito importantes. Não é para ser uma justiça de segunda categoria, né? Até porque a justiça da infância já é, com todo o respeito, mas assim, é uma justiça, né, de menor importância, né, para muitos. Ou você fala, eu estou trabalhando com o direito da criança. Poxa, você largou o direito, que pena, né? Não, né? Então, não larguei, você foi fazer pedagogia? Não, eu trabalho com direito da criança. Então, é complicado, né, vencer esses estereótipos. E a justiça restaurativa não é para ser uma justiça de menor ou de segunda categoria, é um outro paradigma, né? Apesar do fato de que também as experiências hoje, elas podem ser, muitas vezes, podem acontecer dentro da própria justiça, o que não era a ideia original. Então, a primeira questão é que a justiça restaurativa seria um modelo de desjudicialização, realmente, né? Que é o que a gente chama de um modelo diversório, né? De diversificação da resposta. Eu tive a oportunidade de conhecer no Canadá algumas experiências de justiça restaurativa. Quem é que faz a justiça restaurativa? A polícia, né? Então, a polícia comunitária, né? Que, reconhecendo situações, às vezes de violência, ou de conflitos, ou até de atos mesmo, né, encaminha ou criam programas ali de círculos restaurativos com a comunidade, envolvendo o agressor, a pessoa envolvida no conflito, a pessoa que se sentiu vitimizada pelo conflito, a comunidade, etc. e tal. E isso faz com que aquela situação não seja levada para a delegacia, ou seja, não seja judicializada. Então, a ideia da justiça restaurativa, por excelência, é desjudicialização, né? Buscar mecanismos fora do sistema de justiça tradicional. Hoje no Brasil, a gente não tem ainda essa experiência, e as experiências de justiça restaurativa estão dentro da justiça. Então,
é uma coisa um pouco contraditória em si mesma, porque são mecanismos de justiça restaurativas, na verdade são metodologias, não é a própria justiça restaurativa, mas são as metodologias dentro da justiça. E aí tem fatores positivos, tem fatores negativos. Não podemos negar que ainda estamos num processo, né, de reconhecimento dessas práticas, ou como positivas ou não. Eu vou dar 2 exemplos, a gente não vai ter muito tempo de explorar isso aqui hoje, mas também tem o livro, né, se quiserem, não sei se já conhecem, eu recentemente escrevi um livro também, que é a Justiça Juvenil Restaurativa, e ali tem uma apresentação geral dos conceitos, das metodologias e tudo mais. Agora, a gente não tem ainda uma avaliação muito clara, sistemática de como isso está acontecendo no Brasil, né? Eu tenho uma visão empírica de que a gente ainda não conseguiu adequadamente implantar as práticas restaurativas, porque elas têm 2 lugares. Ou elas acontecem aqui, então, como a gente está vendo, situações que seriam casos de remissão e não iriam gerar consequências maiores, acabam sendo remetidos para um círculo restaurativo, uma prática restaurativa. Então, aquilo que não geraria consequência nenhuma começa a gerar. E esse é o risco, né, que alguns criminólogos chamam de ampliação da rede de controle penal, né, de net widening, que seria aquilo que não seria objeto de nenhuma, né, não seria caso de um juiz se debruçar nada, começa a ser objeto de uma discussão da comunidade e depois manda para o juiz homologar. Ainda tem essa, que para homologar o acordo restaurativo. Então esse é um problema. E a outra esfera onde vem acontecendo é já aqui, quando o menino já foi sentenciado, já está cumprindo a medida numa unidade de internação, falar, vamos fazer um círculo restaurativo, e aí se ele não participa, por exemplo, ele não progride de medida. Então são utilizações também distorcidas ou deturpadas do que seria a ideia da justiça restaurativa, né? Bom, mais ou menos é isso. Obrigada pela atenção. Fico à disposição para as perguntas, comentários, etc. Obrigada. Na própria definição do chamado plano individual de atendimento, que é traçado para cada adolescente, né? Pelo menos deveria, né? O PIA e tal, que é o seguinte: o adolescente que está cumprindo uma medida, ele deve ter acesso à escolarização e à profissionalização. Aí nós temos uma questão difícil, porque ao mesmo tempo que escolarização e profissionalização são direitos de toda a criança, de todo adolescente, principalmente na fase da adolescência, na medida socioeducativa, começa a ganhar uma cara de dever. Ele tem que escolarizar. Se ele não frequentar a escola, ele não está cumprindo adequadamente a medida. Se ele não fizer parte do programa de profissionalização e não avançar, também não está cumprindo. Então fica esse dilema, essa coisa meio dilemática, né, entre o que era direito agora vira uma obrigação do adolescente para ter um desempenho considerado satisfatório na medida. Agora, o problema é que a maioria dos sistemas não tem. Mesmo sendo, quer dizer, esse dilema ele acaba até sendo, digamos, secundário, porque você pega uma unidade de internação, bom, enfim, muitas unidades por aí que não tem, né? Não tem escolarização formal, ou que hoje em dia a maioria das unidades de internação usam a metodologia de educação de jovens e adultos, a EJA, que é uma metodologia então para todo mundo igual. Aí, quer dizer, isso não consegue surtir os efeitos de escolarização esperados e muitas vezes isso acaba repercutindo negativamente para o adolescente, a ele que não avançou na escolaridade. Mas como? Teria que ser um herói, né? Para avançar naquelas condições, naquelas circunstâncias e tal. Então, assim, a questão do respeito à condição tem a ver com a idade escolar, a idade de escolaridade, ter uma escolarização adequada à idade dos adolescentes, ter uma profissionalização,
adequada, inclusive na condição de aprendiz, ele poderia ser inserido num programa de aprendizagem. A própria CLT prevê, a lei do SINASE, de que os adolescentes em cumprimento de medida deveriam ter prioridade nessas experiências de profissionalização. Para quê? Porque essa experiência vai ser um elemento a mais para quando ele sair, ele ter uma atividade, né, onde ele possa receber alguma coisa e não estar vulnerável a voltar a cometer um ato infracional. Então não é só recreação, claro que também esporte, ter uma biblioteca dentro da unidade, né, ter o atendimento, todo o atendimento médico, odontológico, e de preferência também que a unidade não seja uma instituição total, né, que as políticas setoriais possam ser atingidas, que os adolescentes possam ser alcançados no sistema de atendimento universal, digamos assim, na política de saúde, né, dentro das outras secretarias, nas outras políticas setoriais, e não como ainda acontece em muitas localidades que tendem a fazer da unidade uma instituição total. Esse é um outro princípio que o ECA traz, que é o da incompletude institucional, de que as unidades, ou seja, elas não devem ter tudo nelas. Não tem que ter professor, médico, psicólogo lá dentro da unidade, né? Porque isso gera uma instituição totalizante. Ao contrário, o adolescente tem que ser encaminhado para ser atendido nas políticas setoriais, né? Deveria ser assim. Nada. Nas suas pesquisas, você chegou a encontrar algum dado de população LGBT dentro das fundações? Sim. Já assim, eu não posso te dizer dados, eu já encontrei. Tem uma situação muito presente nas unidades femininas, com mais frequência, pelo menos nas unidades femininas, e que sem a devida atenção, né, em relação a essas especificidades. E não tem uma política de atenção a isso e nem ao exercício da sexualidade, né, como a gente acha que deveria acontecer. Realmente, isso é um problema. Inclusive, tem um fato, não sei, agora já pode explicar melhor, talvez saiba de forma mais atualizada. Mas, num dado momento, a gente tinha um grupo, né, tinha feito uma proposta no âmbito do CONANDA para que tivesse distribuição de preservativos dentro das unidades dos adolescentes. E aí isso virou uma polêmica imensa, que era assim, vocês estão incentivando a prática de sexo entre os adolescentes do sexo masculino, entre eles, porque eles em muitas unidades não têm visita íntima. Só que os meninos fazem sexo, então, quer dizer, querem negar. E muitas vezes eles têm também uma visão de que eles fazem sexo com outro menino, outro homem, mas que eles não são homossexuais, eu sou homem e macho, eles falam. Mas é que é só naquele momento, né? Então, esse é um complicado, mas aí, enfim, não sei como avançou isso, acho que não consegue distribuir camisinha, e tem o problema da AIDS. Então tem DSTs e ISTs, esse dado você tem? Não tenho atualizado. Não tenho atualizado. Infelizmente não. Acho que a última vez, porque nos levantamentos nacionais do SINASE, né, inclusive a gente está atrasado, acho que o último que foi publicado pela Secretaria é de 2016, né? 2017 saiu, não sei. 2017 frente a 2016. Isso. Referente ao ano 2016, né? Então, e antes até tinha esse dado, já não aparece mais nos últimos levantamentos, a questão de adolescentes com HIV/AIDS dentro do sistema socioeducativo, que é um outro problema. Com relação às pessoas trans, porque pelo menos no Brás, se era uma mulher trans, obrigatoriamente ia para a fundação masculina. Você tem algum dado de colégio para feminina, se for uma mulher trans já transacionada? Não tenho. Enfim, né? Só já se identificando como mulher. Porque acabava até causando muito constrangimento de não querer tomar banho dos outros meninos, sofrer violência dos funcionários e das próprias pessoas, e o juiz usar o nome sem ser nome social também nas audiências. Né? Sim, eu não tenho esse dado. Sei que no caso da população adulta, né, já tem uma orientação, estão nas penitenciárias femininas,
né? E algumas, no Ceará e alguns estados já tem alas separadas. Mas aí tem também um debate, vai ficar totalmente separado, não convive. Então não é fácil também pensar como fazer. Em São Paulo, eu sei que casos a casos os defensores têm conseguido. Sim, a gente tem que pedir um por um. Não é a regra, é exceção, mas em alguns casos tem conseguido. Eu em Santo André tive um caso só de um menino trans que acabaram colocando na unidade feminina mesmo e que a gente estava tentando fazer com que fosse uma masculina. Mas aí não conseguimos sucesso durante o período de internação provisória. Quando chegou o momento da audiência em continuação, a pessoa falou pra gente que estava muito feliz onde estava, que na verdade queria continuar na unidade onde estava, apareceu na audiência com 2 roxos aqui no pescoço. Tava amando. Ele estava adorando e não queria voltar para casa não. E a juíza deu LA. É muito parecido com os casos dos homens trans nos penitenciários. É que o problema da mulher trans é que tem mesmo essa violência dos meninos, isso. não a aceitação e dos próprios funcionários. Aí por isso que é mais complicado. Uhum. E até nas decisões os juízes usam o argumento de vou internar para não se prostituir, porque se prostituía. Aí entra de novo na tutela, né? De falar, então eu vou dar a medida não porque foi muito grave, mas para proteger e tirar do ambiente que está inserido. Uhum. A gente já pegou uns casos assim, Imagina que doida a situação dessa moça que foi pra lá, né? E hoje ela se reconhece como moça mesmo. Já falou que não se conhece mais como menino, não. Só como uma moça lésbica. Ela foi para um lugar que era de privação de liberdade, mas ela nunca teve tanta liberdade quanto naquele lugar. Porque as pessoas onde ela estava acostumada a lidar restringiam ela, podavam ela de todas as formas, para que ela se enquadrasse nos conceitos, né, sociais tidos como normais. E aí quando ela vai por um espaço onde tem várias meninas que nem ela, e que inclusive as pessoas que estavam gerindo a unidade devem lidar com isso com uma certa naturalidade, para ela foi maravilhoso, né? Perceber que existiam pessoas assim como ela e por aí vai. Sim, ele queria falar. É possível a reparação civil da criança e do adolescente, sim, causar um dano a alguém, e se alguém pedir uma reparação civil, passa para os pais? Não. Assim, quer dizer, pode, na responsabilidade civil, eu já vi alguns casos, mas aí não está dentro dessa. Assim, aqui a gente está cuidando de uma ação que é incriminada, certo? Que vai gerar um procedimento e pode ter uma consequência que é a reparação do dano. Né? Em outra esfera, quer dizer, a criança causou um prejuízo e aí é uma questão de... Porque ela não teria responsabilidade. E aí, às vezes, entra para os pais quando é a questão com dever de supervisão. Então, os pais acabam respondendo por um dano, né? Alguma coisa que a criança causou porque eles não supervisionaram adequadamente. Agora, aqui, matéria penal, não, porque a responsabilidade nunca transfere para os pais, né? A responsabilidade é sempre pessoal, personalíssima, né? Do adolescente. Professor, referente ao litígio informal, a desnecessidade de defensor, advogado que acompanhe. A resolução do CONAMA, quando fala dos direitos humanos da criança e do adolescente, não justificaria a necessidade de acompanhamento de outra parte, né, ativa ou... Justificaria, mas é isso, não tem regra, não tem nenhuma forma de exigibilidade. Aí entra naquilo, justifica, mas fica a critério do promotor. O promotor entende que é importante, pode entrar. Então, não tem que ter uma institucionalidade, tem que ter uma obrigatoriedade, né, na forma da lei, porque seria isso dentro do devido processo. Por ser um momento que ele é ouvido, mas já pode sofrer consequências, inclusive restritivas da sua liberdade na internação provisória, não poderia estar ele sozinho perante o promotor. Porque a figura do promotor ali não é de defesa do seu interesse, é de acusador, né? Ele está muito mais em defesa do interesse da sociedade
em que pese também, né, que é contraditório que o interesse da sociedade seja o encarceramento dos adolescentes, mas é o que vigora hoje, né, na mentalidade. Se não prendeu, não puniu. Então, é por isso que... Então, assim, eu penso que teria que ter na norma mesmo, tem que ter mudança no ECA, introduzir no artigo, um artigo de lei com essa obrigatoriedade. Mesmo porque se deixar entrar promotor, assim, é muito vazio, porque você não tem a entrevista reservada antes, então você vai sentar ali para ouvir só o que... Às vezes a mulher está falando besteira, o menino está falando besteira ali, que está se condenando, tá entrando numa condição bem complicada, e você não pode ficar amarrado. Veja, tem uma coisa assim bem básica, o direito ao silêncio. Esse adolescente não quer falar. O próprio instituto já está também enviesado, oitiva. Ele não quer falar, ele não quer falar. Aí ele não é dado o direito ao silêncio para o adolescente. Se ele não fala, ele não está contribuindo. Ele já está negando. Né? E então, ou também entrar até nessa, quem cala consente. Eu tô te acusando, você não falou nada, não se defendeu, então Ele simplesmente quer exercer um direito ao silêncio, que o adulto exerce tranquilamente, agora o adolescente não. Né? Então... As técnicas colocarem a confissão nos relatórios e o juiz usar para condenação também acontece bastante, porque o adolescente está falando com a técnica, acaba confessando, mas põe silêncio no juízo, e aí o juiz pega esse relatório polidimensional e usa para condenar, porque a assistente social, a psicóloga, colocou a confissão do adolescente lá, pedindo inclusive a internação por conta disso. Então eles ficam, pelo menos no Brasil, eles ficam muito vinculados ao relatório polidimensional para dar a medida no final. Eles vão muito pelo que o técnico diz, né? Que é um pouco também do conclusivo, né? Eu não sei se ainda, antes assim, o relatório de acompanhamento ninguém lê. Os relatórios conclusivos que vem, aí sim. Porque aí, então, quer dizer, quem decide não é o juiz, né? Eu vou dizer que isso que você está falando aí é só quando convém, tá? Se você tem um relatório que fala que sugere uma medida de liberdade assistida, muitas vezes o que o juiz vai dizer é que ele não está distrito ao parecer técnico. Tem súmula do TJ de São Paulo nesse sentido. E quando ele vem pesado o relatório, aí o juiz vai se valer com ele para se... Então, na verdade, é um engodo isso daí, tá? Isso daí só serve para... do motivo para internação, né? Eu até conheci uma juíza que chegou a dizer com todas as letras para mim, doutor, eu não leio o relatório, para mim não importa o que tem aí. Se me convém, eu cito, se não, não. Porque eu não estou distrito ao que está constante. Complicado. O que mais? Mais alguma coisa? Então, vamos assistir os próximos capítulos do debate da redução, né? Porque provavelmente esse segundo semestre promete no Congresso. E aí temos que fazer o debate na sociedade brasileira de forma a esclarecer, informar, né? Que a idade mínima no Brasil é 12 anos, né? E que é uma idade relativamente precoce em relação a outros países, né? Que inclusive dão todas as condições, né? Só finalizando mesmo, a chamada teoria do sujeito responsável, né? Do Juan Bustos Ramírez, que você só pode responsabilizar alguém se você concedeu, né? Como Estado, você ofereceu todos os meios para aquela pessoa agir conforme a lei. Se você não deu, você não tem. Então, assim, você não pode exigir uma responsabilidade de alguém para quem você não oportunizou todos os meios de conhecimento, de desenvolvimento, etc. Que é um pouco parecido com a teoria da co-culpabilidade do Zaffaroni, né? Que você vai diminuir a culpabilidade do agente com base nas circunstâncias. Mas, então, isso, né, é um fato que a gente também precisa debater na sociedade brasileira, mas antes disso, mais grave é que a sociedade não sabe, que aos 12 anos, né, o adolescente já sofre consequências e sanção punitiva, sanção de natureza penal, como são as medidas socioeducativas.
Então é isso, obrigada, boa noite e boa sorte.